vamos a uma entrevista com o economista e doutor em economia, Otílio Rodrigues. Alegria encontrá-los aqui novamente. O Brasil tem aí uma história de formatação de planos econômicos, apresentação de planos econômicos. Poucos deram resultado. Felizmente, o Plano Real deu um resultado. Mas tem um histórico aí de planos econômicos que não passaram de mera ficção. Como é que você avalia agora essa iniciativa do governo Lula III de formatar aí um chamado plano econômico para o Brasil? Essa semana, Erivan, a gente assistiu aí o lançamento em mais uma daquelas solenidades marketológicas que se coloca todo um aparato, convoca-se toda a grande imprensa, faz-se uma solenidade, né, para lançar o NIB, né, Nova Indústria do Brasil. E o que é interessante é que não vai nenhum... Quer dizer, não é porque a gente fica... Não é implicância, mas o que se viu, quem assistiu o lançamento do plano, observa o seguinte, que não foi feito um mínimo de avaliação do que se errou nos planos anteriores, das lições aprendidas e o que seria diferente dessa vez. O plano ele já nasce com uma probabilidade, se você avalia o histórico de planos brasileiros, ele já nasce natimorto, ou seja, tem uma grande probabilidade de não dar certo. Primeiro vamos resgatar aqui, porque eu achei interessante quando eu vi o lançamento do plano, me recordou as minhas aulas de economia, né, e também as minhas lembranças pessoais, essa fixação, essa obsessão brasileira por planos econômicos. Erivan, só assim, uma mera curiosidade, vai aqui como um vício de economista, né? Mas assim, desde Getúlio Vargas lançou um plano de ação de obras especiais. Aí depois veio Juscelino Kubitschek, lançou o plano de metas, que era 50 anos em 5, que era um plano hiper ambicioso, deu resultado em algumas coisas, mas gerou uma grande inflação com a construção de Brasília, que depois o país pagou um preço muito alto, mais altíssimo que ninguém imagina. Aí vieram os governos militares. Bom, ainda começando com João Goulart, ele lançou o Plano Trienal lá em 1963. Depois vieram os governos militares, o Castelo Branco lançou o PAEG dele, que era o Plano de Ação Econômica. Tá? E depois veio o Costa e Silva também e lançou o PED dele, que é o Plano Econômico de Desenvolvimento. Aí veio o Médici, lançou o PIN, esse aí eu já me lembro, né? O Plano de Integração Nacional. Aí veio o primeiro PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Aí depois veio o Geisel, lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Aí veio o campeão nacional, né, de lançamento de planos, que foi o nosso vizinho aí do estado, o José Sarney, que lançou nada menos do que 5 planos, né? Plano Dornelles, Plano Cruzado 1 e 2, Plano Feijão com Arroz do Marcílio, Plano Verão, Plano Bresser, depois veio o Collor, Plano 1, Plano 2, Plano Marcílio, depois veio o Itamar Franco, que lançou o único plano de todos esses, que foi o melhor de todos e que nós temos uma dívida de gratidão, né, por ter acabado com a inflação, foi o Plano Real, né? E, bom, e aí depois do Itamar, veio o Fernando Henrique, lançou o Brasil em Ação, depois veio o Lula, lançou o PAC, Plano de Ação. Meu caro, quer dizer, a gente se cansa de tantos planos, de tantas coisas. Esses planos são lançados com muita pompa, com muita divulgação, muita publicidade. Agora, quais são os... E depois ninguém presta contas, ninguém avalia quais foram os resultados, quais foram as lições aprendidas, o que se ganhou com isso. Você vê o próprio PAC do Lula e a Dilma, que lançou o Brasil Maior, que foi um desastre completo, lançou o país na maior recessão da história. E depois ninguém lembra, ninguém avalia, ninguém cobra, não tem prestação de contas à sociedade, minimamente não tem algo como, vamos avaliar o que a gente aprendeu, quais os erros que a gente não deve cometer mais. E aí, Erivan, a gente insiste, continua praticando os mesmos erros. Olha, é terrível. Otílio, eu me lembro que Dom Alfredo diz que nada existe sem causa.
Quais são as motivações, quais as causas, os elementos motivadores dessas ideias mirabolantes, desses planos megalomaníacos que quase sempre não trazem um resultado mais efetivo? O que tem por trás? Por detrás de tudo isso tem uma ideia central, o viés ideológico de se acreditar que governo vai resolver os problemas de um país. É um equívoco completo. O ser humano é imperfeito, porém, se você observar outros países, né, inclusive eu achei interessante, porque no lançamento desse plano pelo Lula, né, ele fez menção aos tigres asiáticos. Porque é o seguinte, essa ideia do governo interferir na economia, né, é uma ideia obsoleta, ultrapassada. Realmente lá os tigres asiáticos é uma experiência interessante, né, que aconteceu, que lançou alguns países como Coreia do Sul, Japão, Singapura. Foi uma experiência econômica que esses países saíram de um estado de subdesenvolvimento e dentro, por exemplo, a Coreia, em 1970, era um país subdesenvolvido, tal qual o Brasil. Eles tinham ali indicadores econômicos muito similares, né? E em um período assim curto, né, do ponto de vista da história econômica, eles se tornaram uma potência econômica. E, claro, a participação do Estado na Coreia, no Japão, em Singapura, é significativa, né? E na Malásia também, que é outro tigre asiático. Só que tem um detalhe que Lula esqueceu de falar, que os planos econômicos nesses tigres asiáticos que ele mencionou, lá é sério, tem compromisso, tem metas e tem penalidades. Eu me lembro bem, porque eu estudei isso em economia, na Coreia do Sul, principalmente, que foi um dos bem-sucedidos, o governo protegeu a indústria local por 5 anos. E depois disse o seguinte: olha, vocês se virem, estudem, nós vamos dar para todos os industriais, para as empresas nacionais, todas as condições para vocês se tornarem, chegar a atingir um nível de eficiência e produtividade internacional. Quem não se atualizar, vai quebrar. E só que tinha metas, tinha penalizações, tinha compromisso. Agora, Lula anuncia um plano que nem meta tem. Ele chamou de aspiracionais. É muito interessante. Ao invés de meta, as metas, segundo o anúncio oficial, só vai ocorrer daqui a 90 dias. Isso é hilário, é cômico, é uma tragédia. Por que então não espera 90 dias, define as metas, define os compromissos, define as penalizações e daqui a 90 dias anuncia? Resumindo, a motivação principal, Erivan, é uma ideia equivocada de dirigismo, de interferência do governo na economia e não se aprende com os erros. Isso não é exclusividade do PT, a social-democracia também. Essa ideia de governo resolver os problemas, ela está incutida no inconsciente coletivo do brasileiro e a gente continua acreditando nessa miragem, nesse mito de que governo vai resolver os problemas. Não vai. Então esse plano, ele tem uma série de imperfeições, ele tem uma série de problemas, né, que a gente torce, claro, como brasileiro, para que dê certo. Mas será que ninguém lembra aí, olha, por exemplo, o dirigente lá, o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, que foi professor lá na Unicamp, na mesma época em que eu estudei, me lembro muito bem de conviver com ele lá, ele dizendo que o Brasil precisa investir na indústria naval. Ora, meus amigos, isso é maluco, é ridículo. 3 planos, 3 interferências do Brasil, 3 tentativas de querer construir, fracassaram. O Juscelino fracassou, o Geisel fracassou, o Lula fracassou. Foi jogar dinheiro público fora, desperdício, um absurdo. Não tem justificativa. Olha, é dramático, é trágico, é desalentador a gente assistir esse tipo de ideias sendo propagadas. É só uma maneira de tentar enfeitar o cenário para ver se sustenta através da propaganda. Eu não vejo outra explicação, Elivan.